Em nosso estudo de hoje, a lição 17 do livro Estude Viva, que tem por título Acidentados da Alma. Compadece-te do caído em moléstia ou desastre que apresentam no corpo comovedoras mutilações. Inclina-te, porém, com igual compaixão para aqueles outros que comparecem diante de ti por acidentados da alma, cujas lesões dolorosas não aparecem. Além da posição de necessitados pelas chagas ocultas de que são portadores, quase sempre se mostram na feição de companheiros menos atrativos e desejáveis. Surgem pessoalmente bem postos, estadiando exigências ou formulando complicações, no entanto, bastas vezes trazem o coração sob provas difíceis. Espancam-te a sensibilidade com palavras ferinas, contudo, em vários lances da experiência são feixes de nervos destrambelhados que a doença consome. Revelam-se na condição de amigos supostos ingratos, que nos deixam em abandono nas horas de crise, mas em muitos casos são enfermos de espírito que se enviscam inconscientes nas tramas da obsessão. Acolhem-te o carinho com manifestações de aspereza, todavia estarão provavelmente agitados pelo fogo do desespero, lembrando árvores benfeitoras quando a praga as dizima. São delinquentes e constrangem-te a profundo desgosto pelo comportamento incorreto, no entanto, em múltiplas circunstâncias, são almas nobres tombadas em tentação, para os quais já existe bastante angústia na cabeça atormentada que o remorso atenaza e a dor suplicia. Não te digo que aproves o mal sob a ligação de resguardar a bondade. A retificação permanece na ordem e na segurança da vida, tanto quanto vige o remédio na defesa e sustentação da saúde. Age, porém, diante dos acidentados da alma com a prudência e a piedade do enfermeiro que socorre a contusão sem alargar a ferida. Restaurar sem destruir, emendar sem proscrever. Não ignorar que os irmãos transviados se encontram carcerados em labirintos de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus que, a ensinar servindo e a corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Aspectos da dor. Os soluços de dor são compreensíveis até o ponto em que não atinge a fermentação da revolta, porque depois disso se convertem todos eles em censura infeliz aos planos do céu. A enfermidade jamais erra o endereço para as suas visitas, as lágrimas em verdade são iguais às palavras, nenhuma existe destituída de significação, somente chega a entender a vida quem compreende a dor. A evolução regula também o sofrimento das criaturas, e nelas se evidencia mais superficial ou mais profunda conforme o aprimoramento de cada um. Se você pretende vencer, não menospreze a possibilidade de amargar algumas vezes a aflição da derrota como lição no caminho para o triunfo. Aprende melhor quem aceita a escolha da provação, porquanto sem ela os valores da experiência permaneceriam ignorados. A dor não provém de Deus, de vez que, segundo a lei, ela é uma criação de quem a sofre. A gente fica meditando em quantas vezes Emmanuel, ao longo de sua obra, ele faz questão de diferenciar doenças do corpo de doenças da alma e o convite que ele faz incessante para que a gente possa ter muita paciência com as doenças da alma. É interessante que a gente fica compadecido quando a gente recebe a notícia de que um amigo ou um parente, uma pessoa amada esteja internada, esteja enferma do corpo, mas a gente normalmente não consegue enxergar as enfermidades da mente nem do coração. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, os problemas de mágoa, de desprezo, de ódio que ficam no coração também, esses problemas a gente não consegue observar e essas pessoas normalmente são categorizadas como pessoas difíceis, pessoas complicadas que a gente se afasta. O Emmanuel, em momento algum da sua obra, ele convida a gente a ir de encontro a esses espíritos que são mais difíceis. Isso para a gente seria penoso, talvez até um exercício, mas não é esse o objetivo. O objetivo é dizer que, naturalmente, em nosso gênero de prova, nos ciclos que a gente se encontra, seja ele na família em primeiro lugar, em segundo lugar no ambiente profissional também, que é um ambiente que a maioria de nós, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa. No ambiente religioso também, no ambiente social, nesses ambientes a gente vai deparar com pessoas de difícil trato, pessoas que o Emmanuel faz questão de discriminar aqui uma a uma e chama de
acidentados da alma, são pessoalmente bem postos, estadiando exigências, formulando complicações. O Emmanuel vem falar que espancam-te a sensibilidade com palavras ferinas. Quem nunca passou por isso? Aquela pessoa que você nem conhece direito, mas que te trata mal, te trata com ironia, fala uma coisa qualquer que desagrada. Ele fala, contudo, em vários lances da experiência, são feixes de nervos destrambelhados que a doença consome. Às vezes são amigos que ficam ingratos, nos deixam em abandono. Fala, em muito caso, são enfermos do espírito. Então o Emmanuel vem trazendo um a um para a gente ler de novo cada um deles e procurar entender o seguinte: será que não tem alguém convivendo com a gente nesse momento que não faça parte do rol dessas pessoas aí que o Emmanuel enumera como pessoas difíceis? E ele vem dizer para a gente que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Se fosse só desviar dos obstáculos, seria uma coisa, mas além de desvio dos obstáculos, também suportar também essas palavras, na verdade, isso é exercício para vaidade, em primeiro lugar, por orgulho, porque é a vaidade e o orgulho que não deixa a gente experimentar, muitas das vezes, uma pessoa que chegue desequilibrada, que fale uma palavra que fere ou que use um termo qualquer. Isso que faz a gente também desequilibrar. Ele vem falar para a gente, num primeiro momento, a gente aguentar aquilo ali, na posição de quem seja um médico, como ele diz aqui, que ao invés de aumentar a ferida da pessoa, vai procurar tratar a ferida. Como é que a gente faz isso? Eu sei que às vezes é difícil, mas como é que a gente faz isso? No primeiro momento, através do recurso da oração, que é um recurso que é muito esquecido por todos nós. No primeiro momento, é da gente respirar e falar, chegou o momento do teste. Esse é que é o momento do teste. Às vezes o momento vem do lado de um grande amigo nosso que perde o equilíbrio por uma coisa tola, às vezes uma agitação no trânsito, uma coisa, perde o equilíbrio e você, no primeiro momento, respira fundo, se mantém sereno e faz a sua prece. Logo em seguida, você procura utilizar, dentro da intuição que a gente recebe, qual o recurso que está mais próximo da gente para poder amenizar, desviar daquele assunto, desviar daquilo que está acontecendo e continuar seguindo, trazendo as coisas para a normalidade, porque é tudo assim, estado emocional. Um dia a gente vai conseguir entender que se a gente tivesse uma maquininha que pudesse medir o campo vibracional, nosso espírita fala muito isso, né? De vibração, mas porque a gente está estudando a física hoje, está vendo as ondas que a física vai traçando para a gente. Então, eu estou sintonizado aqui, de repente eu sintonizei nessa área aqui em cima através da oração. Caí, fui sintonizar as mais grosseiras, as ondas mais grosseiras, através da agressividade, através da violência. E a gente fica assim, nessas vibrações, por isso que a gente fala muito em vibração. A gente está sentindo que aquele clima está pesado e a gente vai, conta uma piada, a gente brinca, a gente às vezes até, mesmo sem concordar com o que aconteceu, a gente finge que concordou e depois a gente, num outro momento, a gente desconversa, porque tem uma coisa que é interessante também, né? Isso foi uma pesquisa que a gente teve a oportunidade de ler uma vez e a gente ficou pensando que isso vale para tudo. Às vezes acontece alguns percalços no nosso caminho que são acidentes. Eu não queria que acontecesse e que aconteceu. Eu também estou insatisfeito porque provoquei uma coisa que eu não queria. Mas o que mais desagrada é logo depois de você ter provocado aquilo, alguém do seu lado vir falar para você, você viu o que você fez? Vi. Eu sei que eu fiz errado, foi sem querer. Eu vi. Mas parece que o nível de provocação, ele chega ao ponto, pelo menos estou falando com relação a mim, tomara que com vocês seja diferente. Ele parece que ele dobra o que seria só se eu tivesse sentido aquilo e tentado corrigir aquilo. Então são momentos que a gente vai perceber que é muito melhor, em primeiro lugar, ficar calado quando ouvir uma injúria, ou então achar que a pessoa foi ingrata, qualquer coisa. Fica calado no primeiro momento, respira e agora pensar o seguinte, eu quero trazer para o campo vibracional normal de novo, eu quero tirar daquela situação. E assim a gente vai convivendo com pessoas que são enfermas da alma, não são do corpo. Ou muitas das vezes a alma também adoece o corpo. É isso que acontece na grande maioria das vezes. Mas por enquanto a gente está falando daquelas que são da alma, que a gente não está vendo, e o Emmanuel chama atenção para a gente. Vamos procurar fazer a nossa parte, entender e respeitar profundamente a dor do outro e agir como um grande enfermeiro aí na mão desses espíritos superiores. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.